Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aula 5 hoje. De novo, né? Mais uma semana cheia de acontecimentos. Vamos falar futuramente. Já vieram me chamando no privado, né? Perguntar para tirar dúvidas. Inclusive, obrigado. Se você está assistindo a aula, você vai saber que é para você. Sobre a questão de Israel e Palestina. Bastante coisa acontecendo nesse sentido. É uma péssima semana para qualquer torcedor corintiano como eu, 2 eliminações, um período curtíssimo de dias. Mas é isso, seguimos, né? Não podemos parar. Então hoje, aula 5, a gente vai voltar um pouco para outra frente, ainda que a primeira aula, né, dessa frente nova aí não tenha sido das mais abordando mais essas humanidades possíveis, mas na segunda, quando a gente tratou de aspectos econômicos, a gente já conseguiu avançar legal nesse sentido. Então, hoje vamos falar um pouco de geologia geral, formação e as estruturas da Terra, rochas, pedras, rochas, tá, gente? Mas, enfim, é isso, tá bom? Vou começar a transmissão e é isso. Semana que vem já vou dando um spoiler para vocês. O tema da aula vai ser relevo do Brasil, tá bom? Daí a gente acaba essa questão e daí volta para outra temática. Vou começar a apresentar aqui. Opa, então vamos lá. Então hoje a gente vai começar, né, falando um pouco de geologia, essa formação terrestre e tudo mais, o que constitui esses elementos, né, o que eles são, de onde eles vêm, como eles se transformam. E não tem como a gente começar um tema como esse sem explicar o que é a geologia, né? A geologia é a ciência que estuda a composição, estrutura e a evolução da Terra. Ela é esse estudo que, que nos ajuda a entender como que essa dinâmica terrestre, que é muito, muito ativa, é uma coisa muito cíclica, a dinâmica terrestre, que é uma coisa muito. Caras, não tem outra palavra para dizer a não ser maluca, tá? Ela é doida, ela é de fases, ela tem composições grandes, composições densas, complexas, né? E na Terra tudo muda, tudo se transforma e nada é para sempre. Vocês já ouviram falar provavelmente da tese de que o mundo vai acabar, o Sol vai virar uma supernova e explodir tudo ao nosso redor. Então, vocês terem noção de que esses conceitos se aplicam também ao nosso planeta e de que existe uma dinâmica muito grande, uma alteração constante, nada é para sempre. E ainda que isso possa demorar milhões de anos, como a gente pode falar, por exemplo, o petróleo não é um combustível não renovável. Na verdade, a gente sabe que não, só que, né, não se aplica no nosso tempo de vida terrestre. Então é isso. Então vamos avançar. A geologia, como eu disse, né, ela também estuda esses processos que ocorrem na superfície e no interior do planeta. Ela consiste no estudo da litosfera, que são as rochas, os minerais e os processos que envolvem tudo isso na formação dessas rochas e desses minerais já citados anteriormente. Tá? Aqui no nosso planeta Terra, né, no planeta Água, a gente tem uma idade geológica estimada de 4,6 bilhões de anos. É muita coisa, né? Esse tempo é dividido em uma escala de tempo geológico denominada as eras geológicas. E aqui eu trouxe uma tabela para vocês, eu acho interessante que vocês anotam, né? Se vocês anotassem isso aqui, porque eu acho bom ter, ainda que não seja uma coisa que, tipo assim, não vai ter uma questão no vestibular que vai te pedir, tá,
Saca? Tipo, uma questão tão, que bate tão firme nessa tecla que, tipo assim, se você não saber uma questãozinha, um nome certo, tipo, uma questão aberta, qual era a geológica do tempo tal, da primeira glaciação, da extinção dos dinossauros? Não, mas você ter isso, tipo, em mente, para você poder descartar uma questão ou outra que fala uma barbaridade, isso é legal. Então, opa, desculpa, mas, de novo, né, o dedo nervoso atacando. Então eu acho interessante isso, viu, rapaziada? Que vocês anotem isso e não precisa focar, sendo bem honesto, muito nesses nomes assim, mas você ter uma boa noção do que, tipo, aonde fica tal já ajuda bastante, beleza? Então aqui tá a tabela. Eu não vou ler, não, tá? Mas fica aqui para vocês. Mentira, eu vou ler assim, ó. A era pré-cambriana, né, ela é dividida entre o Proterozoico e o Arqueozoico, que tem como características, no Proterozoico, primeira formas de vida, e no Arqueozoico, formação de escudos cristalinos, que tem essa duração, é o período mais antigo dessa formação do planeta Terra. A partir daqui, onde não está divididinho, dentro do período inserido dentro dessa era, eu vou falar as características gerais e isso abrange para toda essa era, por exemplo, na Paleozoica, dentro dos períodos da era Paleozoica, beleza? Então, aqui na era Paleozoica você tem o Permiano, eu tenho o Carbonífero, o Devoniano, Permiano, tá, gente? Desculpa. Carbonífero, Devoniano, Siluviano, Ordoviciano e Cambriano. As características disso é o surgimento dos tipos de rochas, formação das florestas, aqui é a era do gelo, surgimento do primeiro continente, isso aqui a gente vai ver no próximo slide, surgimento das primeiras espécies mais desenvolvidas de vida, né? Surgimento dos peixes, dos vegetais, surgimento dos répteis. Tá? Isso aqui tem a datação de 320 milhões de anos. E aqui a Mesozoica, está dividida em Cretáceo, Jurássico, Triássico, que já tem essa divisão, né? Isso que ele está falando para a gente, é marcado pela era da extinção dos dinossauros e que anteriormente foi marcado pelo surgimento deles, né? Então, nessa mesma era, eles surgem e são extintos, tá bom? É nessa era mesozoica, no período Triássico e Jurássico. Tem essa duração de 170 milhões de anos. Por último, para finalizar, a gente tem nessa ordem cronológica a era Cenozoica, que é dividida em quaternário e terciário. O período terciário é a era, né? Tem como característica, né, a formação das montanhas, surgimento das aves, formação dos atuais continentes. Tá? Esses dois tópicos aqui a gente vai falar nos próximos slides também. Tem essa datação de 70 milhões de anos atrás, e o período quaternário é a última era do gelo e o surgimento do homem, né? A gente sabe, né? Já imagino que vocês já ouviram falar disso aí também. Se a gente fosse dividir o período da Terra em um dia, o surgimento do homem estaria nos últimos segundos, assim, para acabar o dia. Então, isso é uma questão muito recente, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai falar um pouco dessa dinâmica terrestre, que eu até dei uma bananada no começo, mas aqui a gente vai falar das estruturas que envolvem o nosso planeta Terra, não? As questões que envolvem dentro do nosso planeta, lugares que a gente não pode chegar, mas a gente sabe que existe, tá bom? Aqui, ó, esse primeiro modelo aqui, ó, é baseado na composição dos materiais do interior da Terra. Então, a gente aqui tem a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Isso, repetindo, baseado na composição. Aqui, baseado na rigidez, a gente vai dividir não desse jeito, tá? Não vai ser chamado de núcleo, não tem um interno e externo, não. Vai ser a litosfera, tá? A astenosfera, que é essa camada logo abaixo, a mesosfera e a endosfera, tá bom? Essas são as duas divisões principais aí de como o nosso planeta Terra pode ser dividido, beleza? Aqui, então, falando dessa questão do interior da Terra, como a gente já mostrou na imagem passada, a gente vai começar falando da crosta, né, que é onde a gente está, onde a gente se insere, que também, na outra divisão,
né? Como vocês podem ver, é a litosfera, tá bom? Ela possui uma espessura de entre 40 e 100 quilômetros, tá? E ela pode ser dividida em duas, tanto na crosta continental quanto na crosta oceânica. Ela tem essa particularidade, tá? De que a cada 30 metros cavados você aumenta mais 1 grau de temperatura. Então, façam as contas aí, ó. A gente cavar até esses 100 metros que a 100 quilômetros, perdão, que é esse limite de espessura da crosta para já chegar no manto, façam a conta aí e me mandem no privado depois. Enfim, tem uma curiosidade, né, que a gente não conseguiu cavar nada. Tipo assim, o maior buraco em fundura que a gente conseguiu cavar tem, tipo, 4 quilômetros. Então, a gente brinca, né, de que o oceano e o interior da Terra são muito menos conhecidos que o espaço, mas isso é a mais pura verdade. A gente consegue, dentro de modelos físicos, né, propriedades químicas desses ambientes, calcular, como já foi calculado, e a gente vai falar na hora a temperatura, do que ele é formado, tudo mais, mas ter a possibilidade de conhecer isso, de, não digo visitar, né, porque seria suicídio qualquer pessoa chegar perto de qualquer coisa desse tipo, mas ter um material que vem diretamente daquilo, porque a gente vai ver também depois, principalmente na hora do ciclo das rochas e tudo mais, que grande parte do que a gente vê, materiais do cotidiano, são, né, são pedaços desses, desses 4 ambientes aqui que são trazidos à Terra. Mas, enfim, é isso, a gente não sabe nada, nem de fundo do oceano, nem de interior da Terra, isso no sentido empírico, né? Enfim, agora vamos falar do manto externo e do manto interno. Aqui eu dividi, tá? Essas duas numa só, e eu vou falar as características gerais do manto, não só do externo, mas como do interno também, os dois juntos, e aqui a mesma coisa para o núcleo. Então, o manto é dividido, como eu falei, né, em manto externo e manto interno, e as características desse, desse lugar, que no manto externo ele é líquido e pastoso, tá? Ele é líquido e pastoso. E no manto interno, o manto é sólido, tá? Lá dentro é sólido. Aqui a gente vai ver que o manto, no geral, tem uma espessura de 2.800 quilômetros e as temperaturas vão até 5.000 graus. Lá é composto por sílica e magnésio, e é no manto que você vai ter a maior parte do volume do planeta Terra, que é 80% do planeta Terra é manto. E aqui a gente tem o núcleo externo, que é líquido e pastoso, o externo, e o núcleo interno é sólido, tá? Aqui a gente vai ter um raio de 3.480 quilômetros e temperaturas que vão até 5.000 graus, podendo chegar até 6.000, que é aproximadamente a temperatura da superfície do Sol, tá? Então a gente tem um mini Sol dentro do interior da nossa Terra. Maluco pensar, né, que dentro da Terra a gente tem temperaturas semelhantes às do Sol, enquanto em outros lugares, na Sibéria, por exemplo, menos 60 graus Celsius é uma realidade, né? Maluquice. Enfim, aqui eu vou falar um pouco dessas teorias de formação da crosta terrestre, que elas, no fim das contas, elas são complementares. Isso aqui são movimentos, né, que explicam em conjunto como é que essa formação crosta, da crosta se formou, beleza? Então aqui a gente vai falar um pouco dos conceitos antes de entrar nessa teoria de fato. Aqui a gente vai falar um pouco, né, desses agentes endógenos, que são os agentes formadores internos. Vamos ter que entrar nessa questão do tectonismo, né, nesse movimento de placas, e dessas correntes e células de convecção, que é o que a gente já vai ver nessa primeira teoria. Aqui, ó, no desenho, dê uma boa observada que vocês já vão conseguir, né, eu achei bem didático esse desenho aqui, e eu acho que já dá para ilustrar legal o que vai ser
teoria das correntes de convecção, tá? Nessa teoria aqui, o manto externo apresenta, devido ao magma fluido, como a gente já viu, né, que ele é líquido e pastoso, essas correntes de convecção ascendentes e descendentes. Isso aqui vai ser semelhante a uma lâmpada de lava, né? Ainda que a gente esteja falando desse mesmo material, da lâmpada de lava que sobe, que desce, que quando, né, esfria, sacou? É isso. Isso vai se assemelhar a isso aqui. E é isso, ó. Quando isso aqui esquenta, ele sobe, e daí, devido ao movimento das placas, ó, vai ter essa crista, que é esse lugar de rompimento, de afastamento das placas, e esse manto é projetado e entra em contato com a superfície terrestre, beleza? Isso é a dinâmica das correntes de convecção. Se aproxima do núcleo onde é mais quente, sobe, o que está aqui vai perdendo em temperatura, né? Não que ele seja frio, mas o que acabou de soerguer é mais quente, aí há o movimento das placas, isso aqui abre uma fenda e onde esse manto é expelido, tá bom? O porquê disso, né, é por causa das diferenças de pressão e temperatura no interior da Terra. E esse resultado de pressão e temperatura, esse movimento aqui, é o grande responsável, tá, pelos inúmeros processos de transformações do relevo de origem endógena. O que é endógena? A gente vai ver depois, mas são os terremotos, os vulcanismos e a tectônica de placas, esse movimento dessas placas tectônicas, tá bom? Aqui a gente vai falar dessa outra teoria, né, que é das placas tectônicas, e eu acho importante falar o que são essas placas, né? Primeiro a gente tem que entender que a superfície terrestre é fragmentada em 18 grandes placas tectônicas. E essas placas tectônicas são pedaços de terra que flutuam sobre o magma pastoso do manto externo. Tá? E esse movimento, essa dinâmica das placas tectônicas, proporciona para nós três tipos de contatos, de movimentos tectônicos. Quando há o choque, quando há esse movimento, você não consegue ficar, se mover, sabe aquele momento que está todo mundo apertado no carro, então quando um se move, o outro que está lá do outro lado, não só o do meio sente, todos sentem, porque se você dá uma passada para cá, você vai pegar o de cá, que vai bater no de lá, entenderam isso? Então, sempre quando tiver movimento de placas tectônicas, vai ter alguma coisa acontecendo em alguma outra, tá? E os três tipos de movimentos que podem ser proporcionados devido a essa movimentação das placas é um movimento convergente, né, onde é esse choque consequentemente, vai haver subducção de uma placa vai encavalar na outra, ela vai entrar sobre a outra. Tem esse movimento transformante, que ele não é um choque propriamente dito, mas ele arrasta uma na outra, tá? E tem esse movimento divergente, ó. Acho importante a gente notar isso aqui, ó. Olha como essa faixa de crosta aqui, ó, como aqui diminui, porque aqui esse magma que, né, após ver uma oportunidade de ser expelido, ele vai tentar sair aqui, ó, ele vai tentar nesse movimento divergente, onde houve essa abertura, ele vai tentar ir para lá, tipo, é como se fosse um prêmio para ele, saca? Vamos fazer essa dinâmica assim. O objetivo do magma é querer sair, ele não quer ficar ali. Então, quando ele vê uma oportunidade, ó como que ele vai, tenta romper aqui. Por isso que esse tanto de crosta aqui nesse movimento divergente não é por acaso que ele está diminuto aqui, onde tem essa zona aqui de abertura, tá bom? Então, aqui a gente vai falar dos três tipos de movimentos propriamente dito, tá? Então, ó, foquem bastante nessa imagem para quando a gente for falar de movimento divergente, que é o 1 na explicação, mas é o 3 aqui na imagem, vocês tenham isso gravado, tatuado na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Movimento divergente, também conhecido como normal ou construtivo. Ele não é nada além do que o afastamento das placas. Isso no continente forma os rifts. O que são os rifts? É isso aqui, ó. Isso aqui é claro que está sendo aplicado num contexto oceânico,
mas é como se fosse isso aqui numa área sem a água marinha em cima. Ela propicia a emersão do magma, como eu já disse, formando uma nova crosta. Um exemplo clássico e o maior, o principal, é o Rift Valley, na África. Isso aqui, houve essa, esse afastamento dessas placas, abrindo essa oportunidade para o magma emergir, e é onde aqui ele cresce, daí forma essa deformação, como aqui a gente está falando, né? Nessa zona continental, forma essa deformação, formando esse rift, e quando se trata de oceano, forma essa dorsal aqui, ó, onde esse magma vai entrar aqui e vai formar essa anomalia no assoalho oceânico, tá bom? Aqui a gente vai ver o outro movimento, vou só voltar para vocês lembrarem, o movimento convergente, tá? O movimento convergente, conhecido como movimento inverso ou destrutivo, tá? Ele não é nada além do que a colisão de uma placa com a outra, tá? No continente, isso forma orogênese. O que é orogênese? A formação de montanhas, de cordilheiras. Ó. Aqui a gente tem uma representação bem bacana de como foi formada essa Cordilheira dos Andes, que é isso aqui, gente, ó. A placa de Nazca com a placa sul-americana se chocou, a placa menos densa entra, a outra sobe, ó. Entendeu? Ainda que tosco, esse movimento das mãos, assim, me ajudou bastante a entender como é que foi essa, essa construção, da onde veio essas cordilheiras. O Himalaia é formado do mesmo jeito, tá? A única diferença são as, as placas. E aqui, ó, olha só que interessante. Como um sobe, algum outro vai ter que descer. E quando se desceu, isso aqui também foi formado a fossa do Peru e Chile. Pode ver que é um é nesse contexto aqui que é formado. Peraí, só um minuto. Está no próximo slide. Que é formado, por exemplo, a Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo da face da Terra, com mais de 10 mil metros de profundidade. Lugar esse que foi discutido durante muito tempo para você jogar dejetos radioativos ali, de tão fundo. Né? A gente conseguiu ter um maior conhecimento sobre esse lugar só nos anos 60, 70 e, mais propriamente dito, um conhecimento mais adensificado disso, só em 2013, com um, um submarino russo não tripulado, que atuava de maneira via inteligência artificial, conseguiu chegar lá e extrair mais informações, mas é um lugar completamente com suas propriedades, né, vamos dizer assim, completamente desconhecidas para cientistas do mundo todo. Então, é a partir disso aqui, dessa subducção, que você vai formar as fossas, como as fossas marianas, né, que é o lugar mais profundo do planeta, e você vai ter essa formação desses dobramentos modernos. Nesse caso aqui, a gente trouxe como exemplo a Cordilheira dos Andes. Então, no oceano, orogênese, formação de montanhas e cordilheiras; no oceano, fossas abissais, como a fossa do Peru e Chile, e a fossa das Marianas, local mais profundo do planeta Terra. E ainda, por último, existe o movimento transformante, que é esse onde um desliza sobre o outro, eles raspam um no outro, não existe um choque tão grande, não existe um afastamento. Eles são o mais, como é que eu posso dizer? Não digo menos destrutivo, mas é o menos impactante, tá? Ele esse movimento, né, tem outros nomes, como movimento lateral, deslizante ou conservante. Nos continentes, isso forma falhas, aqui, ó, onde há esse limite de placas, não, onde há esse deslizamento, você vai ter formações como essa, e esse exemplo mais claro de todos é esse aqui, que é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E isso no oceano também forma também, né, essas fossas e abissais. Aqui a gente tem essa terceira e última teoria, que é convergente com todas as outras, como eu já disse, que é a teoria da deriva continental, tá? Nessa teoria, a gente vai conseguir, vai ser nos mostrado que há 250 milhões de anos atrás, todos os continentes eram juntos, tá? Posteriormente, só, que eles vieram se dividir. E como que a gente sabe disso? Ó, tudo começou, né, em 250 milhões de anos atrás,
esse grande continente, tá? Era a Pangeia. Depois disso, com essa deriva continental, com esse movimento de placas, os continentes foram se dividindo. Formou a Laurásia. Aqui, ó. Esse aqui é a Laurásia e depois a Gondwana. Ó, pode ver como está tudo concentrado aqui, ó. Se a gente olhar bem aqui, ó, olha como aqui, ó, América do Sul, o litoral brasileiro tem esse encaixe legal com a África, como eles eram juntos. Aqui a gente pode ver esse limite fronteiriço entre eles, né? Esse limite continental entre eles, melhor dizendo. E, enfim, aí essa foi a divisão. Começou com a Pangeia, onde tudo era junto, depois dividiu entre Laurásia e Gondwana, Laurásia que depois se dividiu novamente, formou a América do Norte, a Europa e a Ásia, e a Gondwana que formou a América do Sul, a África, a Índia, a Oceania e a Antártica. Quais são as evidências disso? Primeiramente, como eu já falei, né, é esse encaixe que a América do Sul tem com a África e outros países se conectando entre si, tá? Esse é uma boa evidência, mas além disso, existe uma mais comprobatória ainda, que é a o encontro de fósseis, o encontro de espécimes, que você só encontra em um lugar aqui, que você só que encontra aqui, mas espera aí, como é que a gente vai ter em dois continentes diferentes, separados por uma imensidão de oceano, duas espécies iguais, com formações ósseas semelhantes, espécies idênticas, espécies muito parecidas, parentes, divididas por um continente? Isso é essa né, esse fenômeno de você achar esses diferentes fósseis em lugares, esses diferentes fósseis em lugares extremamente diferentes, mas fósseis esses que se assemelham totalmente, sendo parentes, sendo da mesma família, né, nessa ordem da biologia e tudo mais, e esse é um dos motivos que comprova que antigamente tudo, né, era ligado, depois houve essa divisão e finalmente a gente consegue chegar no mundo moderno como é hoje. Aqui a gente vai falar um pouco dos agentes internos do relevo, que a gente falou lá nos conceitos lá atrás, quando a gente foi falar da teoria de placas. E a gente, para começar, vai começar explicando o que é esse relevo, né? Relevo não é nada além do que o resultado das ações contínuas de duas forças, que são esses agentes endógenos, que são os internos, e exógenos, que são os externos. É isso, gente, ó, para lembrar, ó, exógenos, externos, externo com X, exógeno com X. Eu sempre aprendi desse jeito, no começo era uma decorebinha mesmo, mas depois, uma vez que isso, né, a gente canaliza, a gente consegue não esquecer nunca mais. E o outro, né, são esses agentes endógenos, que são os internos. É isso, gente. Vou dar um macete para vocês. Macete, né? Mas assim, se os agentes. Tem dois tipos de agentes, né? Os endógenos e os exógenos. E os exógenos são os externos, os dois têm X, então um endógeno é o outro, que é o interno. Tá? Então, falando desses agentes endógenos, esses agentes internos, eles se constituem como essa força construtora do relevo, tá? E é devido a essa questão da pressão e da temperatura que que esses agentes vão atuar, essas forças construtoras vão conseguir serem relevantes. E um desses agentes dentro né, desses agentes endógenos, você vai ter diferentes tipos de movimento, tá? Vai ter o tectonismo, que a gente já falou, que é o movimento das placas tectônicas, e que esses, né, dentro do tectonismo, dentro desse movimento de placas, vão ser classificados em dois tipos, que é esses movimentos epirogenéticos, que é o movimento que rebaixa ou segue grandes extensões da crosta, ou a formação de dobramentos modernos, então a gente pode afirmar que é o movimento epirogenético, tá? O Himalaia, a construção da fossa mariana é um movimento epirogenético. E tem esse movimento orogenético, que é esse movimento horizontal, dobras ou verticais, que formam falhas na crosta, tá? A falha de Sandras, por exemplo, a gente pode falar que é um movimento orogenético, tá? Então aqui a gente, ó, sabendo disso aqui, que esses movimentos horizontais, a gente pode falar que o movimento transformante é um movimento orogenético e o epirogenético são os dois outros, né, o convergente e o divergente, tá bom?
dentro desses agentes endógenos, como a gente já falou do tectonismo, existem outros tipos de movimento, que são esses abalos sísmicos. O que é isso? A gente já ouviu falar muito em jornal, essas coisas, escala Richter, né? Que são esses terremotos com hipocentro. O que é o hipocentro? É a causa, a motivação, são no interior da crosta. E o epicentro, que é a manifestação, o resultado disso é na superfície, tá? Terremotos em áreas marinhas, aqui, esse detalhe, né? Terremotos em áreas marinhas ou próximas ao mar podem causar maremotos e tsunamis. Foi o que aconteceu no desastre nuclear em Hiroshima, em 2012, se não me engano, foi em Hiroshima, gente. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam depois. Que houve um terremoto que propiciou um maremoto, um tsunami ali leve, foi o que atingiu a usina a usina lá no Japão e que aconteceu aquele desastre e foi por conta disso, tá bom? Então, a um ser também dentro dessas forças construtoras dos agentes endógenos, a gente vai ter o vulcanismo, que é o processo natural que ocorre quando o magma rompe a crosta. Esse expelir de magma é o vulcanismo. O vulcanismo esse que pode ocorrer tanto em áreas continentais quanto em áreas oceânicas. É mais comum em áreas de encontro de placas, onde se propicia, né, essa movimentação para que esse magma soerga. E aqui a gente vai ter um detalhe que é assim: nem tudo é lava, tá? O magma, só quando em contato com ar ou água, é chamado de lava. Quando essa lava estiver dentro do manto, ele não pode ser chamado de lava, tá bom? Lava é só o que chega na superfície. Então aqui a gente tem uma conclusão que é o seguinte: enquanto os agentes internos, né, os agentes endógenos, são responsáveis pela construção do relevo, os agentes externos, que são os agentes exógenos, modelam e desgastam a superfície. E como que isso é feito? Através de agentes externos, exógenos ou modeladores, que são o quê? Os que provocam desgaste na superfície, como? Através do intemperismo. E o que é intemperismo? Intemperismo ou meteorização é esse fenômeno da desagregação da rocha, esse desgaste, essa canseira que a rocha toma, que são causados pelos agentes do intemperismo, tá? Voltando, intemperismo ou meteorização consiste na alteração física e química das rochas e de seus minerais. É um importante agente no processo da formação de solos e também é modelador do relevo, beleza? Existem três tipos de intemperismo, tá, gente? O físico, que constitui essa fragmentação nua e crua, tá? Ela é, como está escrito aqui, através da ação mecânica, de força, não existe nenhuma reação por trás, tá? É pedra batendo em pedra, é chuva batendo em pedra, é onda batendo em pedra. Pedra, viu, gente? Não é pedra, é rocha. Mas sempre vale o meme, a nossa construção como ser humano nos leva a falar isso, tá? Mas, enfim. Isso aqui, a gente pode ter algum desses exemplos de intemperismo físico, que é como, né? Através de alterações da temperatura, provocando alterações no tamanho. Dilatação e retração, dilatação e retração, isso dessa rocha, até que ela se fragmenta, até que ela não aguenta mais esse movimento. Você aumentar e diminuir a temperatura de uma rocha não vai transformar ela em outra, tá? Então, por isso que ela é física. Quando a água infiltra em rachaduras de rochas, que posteriormente pode se congelar e expandir o volume, água congelada dentro de uma rocha não faz a rocha se transformar em outra. Por isso que é intemperismo físico, tá? E aqui o outro, um outro tipo, né, de intemperismo físico, que talvez seja um dos mais famosos nesse de formação de relevo, de formação e de desgaste de rochas, seja esse impacto da água, que é o agente mais importante do intemperismo, sempre. A água é o agente mais importante do intemperismo. Seja por isso aqui, ó, seja pela água infiltrando, a rocha expandindo, quebrando, seja pelo impacto da água, da chuva e das ondas em rochas,
seja pelo o que ela pode proporcionar a partir de reações quando tratado de um outro tipo de intemperismo que não físico, né, que é o químico, a gente vai ver no slide a seguir. É isso, tá? A água é o maior agente do intemperismo de baseada, assim, tá? De longe, o mais relevante. E é isso, gente. Ó, o intemperismo físico pode ser também causado através da holoclastia. E o que é a holoclastia? É a cristalização de sais, que tem que eles se aglomeram, eles se cristalizam e depois se expandem, e essa expansão vai levar a essa fragmentação de rocha aí, tá bom? Aqui a gente vai ter outro tipo de intemperismo, que a gente já tinha falado, que é o intemperismo químico. Esse intemperismo químico constitui-se do desgaste das rochas através de reações químicas, tá? A umidade sobre as rochas, a água salgada no mar, fazendo essa alteração dessa constituição da rocha, a carbonatação, famoso por ocorrer em ambientes kársticos. O que é kársticos? É caverna, tá? Isso aqui gera as estalagmites e as estalactites. Quando você a calcificação, você carbonatação, você carbonata essa rocha, vai formar um novo tipo totalmente diferente do anterior, tá? E isso aqui é conhecido como intemperismo físico. Existe um terceiro tipo ainda, que é esse intemperismo biológico, que é o resultado das ações da flora e da fauna no processo de transformação das rochas e dos solos. Sem isso aqui, seria uma outra formação rochosa, isso seria um outro tipo de rocha, mas graças a essas ações da fauna e da flora, essa rocha foi transformada, tá bom? E aqui a gente tem uma observação, é que ações intempéricas, seja ela quais for, mais retirada de sedimentos, mais transporte, tá? Dentro desse intemperismo, seja ele qual for, químico, físico ou biológico, com essa retirada de sedimentos, esse transporte, isso aqui é a erosão, tá? O que é a erosão, então? É você desgastar a rocha e ser levada, ser transportada de um lugar ao outro. Isso é a erosão, tá bom? Já que estamos falando nela, o que é erosão? É o transporte de sedimentos pelos agentes erosivos diversos. E existem diversos tipos de erosão. Como você pode fazer esse transporte? Como que depois dos agentes intempéricos desgastarem a rocha, você consegue transportar isso e depositar em outro lugar? Por esses tipos de agentes aqui. Eu trouxe alguns, ó. Tem a erosão fluvial, que é através dos rios. Tem a erosão eólica, que você transporta esses fragmentos de sedimentos através dos ventos. Tem a nival, né, através da neve. Pluvial, que envolve a chuva. A glacial, que tem essa questão através das geleiras. E de abrasão marinha, que é através do desgaste das rochas no litoral, né, devido às ondas e devido a elas há esse transporte e deposição em algum outro momento. Aqui a gente tem uma observação do que é sedimentação, que é o acúmulo e deposição dos sedimentos nas partes mais baixas do relevo. O que é isso no fim do dia, né? Quando você acumula e deposita esses sedimentos através de novo, vou repetir, através do intemperismo, que é esse desgaste, através da erosão, que é o transporte, você deposita isso nas partes mais baixas do relevo, isso aí não é nada além de uma bacia sedimentar. Quando a construção desse relevo é através disso, né? Você está falando de uma bacia sedimentar, é esse resto de sedimentos que vai se conglomerando num lugar, aí torna-se uma nova rocha, né, uma rocha sedimentar, que vem de transporte de sedimentos de outras rochas, e isso acaba, no fim do dia, se transformando numa bacia sedimentar, tá bom? Aqui, então, para não deixar muito já, né, desconexo, a gente não tem como falar de outra coisa a não ser das rochas, tá bom? O que são as rochas? As rochas são agregados de dois ou mais minerais, tá? A origem das rochas é natural e a constituição dela nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, a rocha é sólida, tá? Isso é via de regra. Isso aqui ela é formada, né? As rochas são formadas via processos inorgânicos. Aí, a gente pode dividir essas rochas em três categorias. Espera aí, gente, só um minuto. Rapidinho, desculpa. Tá, tô com o interfone, eu tava mandando mensagem pro meu irmão atender, não tava tão longe, desculpa. As rochas são divididas em três categorias.
rochas ígneas ou magmáticas. O que são isso? Essas rochas são as rochas primárias. Elas são formadas a partir da solidificação do magma no interior da Terra ou de lava na superfície. Então é isso, gente. Ó, quando esse lava é expelido, quando esse magma soergue, chega à superfície, quando existe essa solidificação, tá? Essa rocha magmática, é, ela se torna ela tem essa constituição, ela tem esse nome, tá? É isso. Então é quando a rocha, aí quando esse lava se solidifica, ele se torna uma rocha ígnea magmática. Então, gente, sabe, com o lance do interfone, eu acabei dando uma perdida, mas enfim, me desculpa. É isso, tá bom? Aí, dentro dessas rochas ígneas ou magmáticas, dentro dessas rochas que são consideradas primárias, ela tem dois tipos. Ela pode ser, quando solidificada, dentro do interior da crosta, e quando ela é solidificada dentro do interior, ela é chamada de intrusiva. A dica é lembrar assim, intro, tá? De lá dentro, é intrusiva. Por exemplo, o granito. E quando ela é cristalizada em superfície, ela tem essa solidificação mais rápida, porque, né, existe uma diferença de temperatura gigante em comparação do manto, em relação à crosta. Ela é chamada de extrusiva. Lembra do X lá, do externo, lá fora, ela tem essa cristalização mais rápida, tá? Ela não tem ela não é aqui como, né, é um processo. Não, existe um choque de temperatura gigantesco e ela é solidificada mais rápido. Isso aqui provoca isso, eu aprendi no curso de geografia, mas isso não cabe, mas isso provoca granulação maior de rocha X ou Y, transforma ela em fanerítica, que isso é uma questão dos cristais serem ou não mais visíveis, mas isso não cabe para vestibular, tá bom? Aqui, o outro tipo de rocha, né, que isso tem tudo a ver com o que a gente falou, né, dessas bacias sedimentares, que é essa rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar é uma rocha secundária. Por quê? Porque ela é formada a partir de uma outra, tá? Ela é formada a partir da deposição e compactação de sedimentos em bacias sedimentares, tá? Ela não é uma rocha original, ela precisa desse transporte, dessa sedimentação de uma outra rocha para que ela se consolide e forme esse segundo tipo de rocha, esse tipo de rocha alternativo que vem de fragmentos de outras rochas. Seja ela ígnea ou magmática, seja fragmentos de rochas sedimentares que vão ser sedimentados em uma outra bacia sedimentar, ou seja, dessa rocha metamórfica aqui, tá? Então vamos lá, essa rocha sedimentar, como eu disse, ela pode ser dividida em três tipos. Ela pode ser clássica ou detrítica, que é quando o sedimento é formado a partir do intemperismo físico, que é o caso do arenito, do argilito. Ela pode ser dividida também como química, né, que é quando o sedimento formado do intemperismo químico, que a gente já falou, que causa essa sedimentação, e a partir dela ela é deposta em outro lugar, e ela torna essa rocha secundária a partir, como eu já disse, do intemperismo químico. O exemplo mais clássico é o sal-gema, tá? E aqui a gente tem um outro tipo de rocha sedimentar, que é as rochas orgânicas ou biogênicas, tá? Que é esse acúmulo de sedimentos e restos orgânicos através dessa formatação aqui, através dessa forma aqui, tá? Um desses exemplos, né, de rochas sedimentares são os fósseis, né, onde essa deposição de osso, de restos orgânicos em determinado lugar, e isso torna-se posteriormente uma rocha, e no caso sedimentar, e é por conta desse tipo aqui de compactação, de formação de rocha. Um dos exemplos mais clássicos é o carvão, beleza? E aqui a gente tem um terceiro tipo, né, de rocha, que é a rocha metamórfica. A rocha metamórfica também é uma rocha secundária, tá bom? E ela torna-se essa rocha, como que ela tem esse processo? É a partir das transformações químicas e físicas em decorrências das altas temperaturas e pressões do subsolo, sofrendo metamorfismo ou recristalização, tornando-se uma nova rocha. Então, o que é isso, gente? A rocha metamórfica,
ela é uma rocha que sofreu uma... Nossa, eu ia falar um negócio tão ruim, mas é uma rocha que sofreu uma metamorfose. Sim, mas a rocha metamórfica é a lagarta que virou a borboleta, entenderam? Ela pode ser qualquer tipo de rocha, ela pode ser uma rocha metamórfica que já passou por esses processos e serem metamorfizadas, recristalizadas e tornar-se uma nova rocha. Essa rocha metamórfica pode ser uma rocha ígnea, uma rocha que acabou de que provém, né, desse magma solidificado em superfície. Ela pode ser uma rocha ígnea extrusiva que depois de um desabamento que foi soterrada, foi, sabe, se afundando dentro dessa dinâmica terrestre, chegou no magma e aquela rocha que uma vez foi ígnea torna-se metamórfica por conta das altas temperaturas e pressões do local que ela está inserida. Então, é como você pegar um produto cru, bruto, botar numa panela de pressão sobre uma alta temperatura e a partir disso ela tornar-se uma coisa nova. Então, essa é como a gente consegue explicar mais legal assim essa formação dessa rocha metamórfica. E um dos exemplos dessa rocha aqui é o mármore e o gneiss, que antes eram outros tipos de rochas, mas, de novo, por conta desses processos de alta temperatura e pressão, torna-se uma rocha nova. Beleza? Aqui a gente vai ter o ciclo das rochas. Cara, isso aqui é tipo assim, essa dinâmicazinha aqui é muito especial. Porque aqui a gente pode ver que isso é cíclico, ó. A gente pode ter uma rocha magmática diretamente, né, ó, aqui, ó, sedimentos, através do intemperismo, da erosão, se transformar numa rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar, quando sofre desse calor e pressão, torna-se uma rocha metamórfica. Mesma coisa dessa rocha magmática. Uma rocha magmática, ao sofrer de alta pressão, temperatura e pressão, opa, gente, desculpa, perdão, essa rocha magmática, ao sofrer dessas questões de calor e temperatura, torna-se também uma rocha metamórfica. Rocha metamórfica é essa que pode se fundir no magma terrestre e daí, quando se resfria, tornar-se uma rocha magmática. Ou uma rocha magmática pode se fundir, virar magma e depois resfriar e tornar-se novamente uma rocha magmática. Entendeu? E isso é muito legal, isso é muito doido. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu pirei, eu falei, putz, isso é incrível, tipo, esse ciclo, essa formação onde cada um pode se tornar o outro, que pode se tornar o um de novo, tá? Então, eu, se eu fosse vocês, eu anotaria com bastante carinho essa tabela. Obrigado, Matheus Oliveira, por ter feito um esqueminha tão legal. E é isso, gente. Eu fiquei também de passar uma tabela para vocês, que é um esquema. Tô até aqui na mão, só que eu não consegui colocar no slide. Deu ruim, eu falei, preciso entregar a aula, eu vou mandar para vocês no grupo. Dentro dessas estruturas geológicas, a gente tem o que cada como cada estrutura geológica se divide dentro do tipo de rocha, de era geológica onde foi formado e a importância econômica onde se encontra tudo isso. Tipo, o que tem dentro de um escudo cristalino? Qual que é o tipo de rocha de um escudo cristalino, né? Desse dobramento antigo? O que tem numa bacia sedimentar? Qual que é o tipo de rocha numa bacia sedimentar? Em qual era geológica ela foi formada? Em qual que é a importância econômica? O que se encontra nessas bacias sedimentares? Nesses dobramentos modernos, Everest, Cordilheira dos Andes, por exemplo, qual que é o tipo de rocha que é encontrado no dobramento moderno? Qual que era o geológico em que esses dobramentos modernos, né, foram formados? Em que momento que essa terra foi surgida? Qual que é a importância econômica de um dobramento moderno, tá? Então, gente, é isso. Eu fico de vai dar essa tabela para vocês e eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Obrigado aí pela atenção de todos. Semana que vem, como eu já disse, a aula vai ser de relevo do Brasil e a gente vai conversar melhor sobre o que cada pedaço de terra corresponde ao que dentro dessa fronteira brasileira aí, tá bom? Vou encerrar a aula. Um abraço para vocês. É isso, mandem dúvidas e tamo junto. Obrigado, viu? Abraço.